Justoso, grátis e essência, in materiem gratis in Sanctorum Apostolum, et Paulus, primus sacramentum Christus terra, in materiem sanguis. Halloween, Dia das Bruxas, Dia do Diabo ou Dia de Samhain. Esses são só alguns nomes pro dia 31 de outubro. E eu, como um grande amante do terror, sempre achei o Halloween uma das datas mais empolgantes do mundo. Escuta a pancada. E é uma grande pena que o Halloween nunca pegou aqui no Brasil. Mas cá entre nós, um bando de criança andando pela rua à noite com um monte de adulto mascarado não tinha como dar bom, né? Pega o Jack, pega, junta. E pra ir de contraponto ao Halloween, os caras meteu o dia do Saci aqui. Chupa. E essa informação é extremamente desconhecida, não pegou nem um pouco essa data por aqui. Mas o vídeo de hoje não vai ser sobre a nossa cultura. Nós vamos fazer uma viagem geográfica para os Estados Unidos e uma viagem no tempo para a mitologia celta. Meu nome é Mr. Sandman e eu apresento a vocês o lado perturbador do Halloween. Antes de entrar de fato no conteúdo de Halloween, precisamos entender de onde surgiu essa cultura. Em resumo, o Halloween é uma celebração com temas sombrios comemorada anualmente em 31 de outubro. E esse nome vem da expressão inglesa All Hallows Eve. E em tradução literal, essa expressão significa véspera do dia de todos os santos, onde a palavra Hallow significa santo, enquanto a palavra Eve significa véspera. Mas a verdadeira origem do Halloween remonta a mais de 3.000 anos e está ligada aos antigos celtas, que era um povo politeísta que acreditava em vários deuses relacionados à natureza e aos animais. E no dia 31 de outubro eles celebravam o Festival de Samhain, uma festa que marcava o fim do verão e o início do novo ano celta, que era comemorado em 1º de novembro. E segundo a tradição dos celtas, nessa data os mortos retornavam e poderiam tomar posse do corpo dos vivos. E para se protegerem, as pessoas usavam fantasias e enchiam o ambiente com objetos sombrios. Tudo isso na tentativa de afastar os maus espíritos. E foi daí que surgiu a cultura de decorar as casas e usar fantasias durante o Halloween. Um tempo depois, durante o período da Idade Média, a Igreja passou a condenar essas celebrações pagãs. E foi nesse contexto que surgiu a expressão Dia das Bruxas. E nós sabemos muito bem o que a Igreja fazia com as bruxas nessa época. A perseguição na época era tanta que muitos curandeiros e pessoas que praticavam rituais naturais foram considerados bruxos, e por desafiarem os dogmas religiosos eram condenados à fogueira. E para eliminar esse caráter, digamos que pagão da festa, a igreja alterou o calendário, transferindo o Dia de Todos os Santos para 1º de novembro, data que era anteriormente comemorada em 13 de maio. Meu irmão tá ali no banheiro faz 20 minutos já, caralho. Alguma coisa tá aprontando lá. Mas com o passar do tempo, o Halloween se espalhou pela América pela colonização, especialmente na região dos Estados Unidos. E essa tradição, que foi trazida pelos imigrantes irlandeses durante o século XIX, rapidamente se tornou uma das festas mais populares do país. E como todos já devem saber, as crianças se fantasiam e saem pelas ruas pedindo doces nas casas, repetindo aquela famosa frase: gostosuras ou travessuras.
Além disso, as ruas e as casas são decoradas com temas como bruxas, fantasmas, zumbis e até caveiras. E como esquecer de um dos símbolos mais marcantes da festa de Halloween: as abóboras cuidadosamente esculpidas com rostos assustadores e iluminadas com uma vela dentro delas. E esse costume da vela dentro da abóbora vem do folclore irlandês e está ligado à lenda de Jack da Lanterna. Na história, Jack era um homem beberrão que conseguiu enganar o diabo e escapar do inferno, mas não foi aceito nem no céu. A sua alma então passou a vagar pelas noites com uma lanterna feita de nabo que era usada para iluminar o caminho. Mas pela abundância de abóboras nas colheitas americanas, eles acabaram por substituir o nabo. E foi dessa forma que a abóbora se tornou o símbolo máximo do Halloween. Geme meu nome, Geme, falando Dudu. E além dos Estados Unidos, outros países como Canadá e Reino Unido também comemoram essa data. Mas no Brasil, o Halloween só começou a ganhar força mais recentemente, principalmente pela grande influência da cultura americana. Algumas escolas de idiomas e instituições em geral que ensinam inglês passaram a fazer essas festas temáticas no dia 31 de outubro. E como eu disse anteriormente, em 2013 foi criado no Brasil o Dia do Saci, através do projeto de lei federal número 2762. Tudo isso com o objetivo de valorizar o folclore nacional. Mas cá entre nós, sinceramente, essa data aí flopou legal. Ninguém se importa com o dia do Saci, véi. E eu não vou mentir que eu sinto uma pequena inveja dos Estados Unidos nesse contexto aí. Imagina o tanto que deve ser da hora sair por aí mascarado de noitão pedindo doce. Mas enfim, agora que eu já expliquei o que é o Halloween, que tal a gente falar de alguns seres que aparecem nessa data? Maldito e desgraçado seja o Detran! Muitas criaturas estão atreladas ao período de Halloween. Algumas estão intimamente ligadas ao feriado em questão e outras somente ao dia 31 de outubro. E como esse tema é mundialmente reconhecido, nós vamos fazer algumas viagens para alguns países. O espantalho é uma entidade pagã originária dos rituais dos povos escandinavos. E segundo a lenda, ele habita uma árvore sagrada trazida para os Estados Unidos por imigrantes. Além disso, ele protege a colheita de uma cidade em troca de sacrifícios humanos anuais. A criatura assume a forma de um espantalho feito com carne e ossos das suas vítimas, vagando pelos campos com uma foice para capturar as suas presas. E a sua existência está ligada com a árvore que o abriga. Se ela for destruída, a entidade é derrotada. A Bruxa Verde é uma entidade associada aos pântanos e florestas sombrias. Ela é uma criatura deformada e de pele verde que esconde sua verdadeira natureza sob ilusões. E apesar de parecer uma velha inofensiva, o seu olhar e dentes afiados revelam o predador que se esconde por trás da aparência humana. Ela vive em regiões úmidas e isoladas, onde manipula viajantes com truques, vozes falsas e disfarces, atraindo-os para emboscadas ou rituais macabros. O seu toque é capaz de enfraquecer até o mais forte dos guerreiros, e muitos acreditam que ela é capaz de controlar as forças do pântano para prender e sufocar as suas vítimas. Movida por puro ódio e prazer no sofrimento humano, a Bruxa Verde busca destruir tudo que é belo e civilizado, espalhando a corrupção por onde passa. Os fantasmas são descritos como almas de pessoas que não encontraram descanso após a morte, presas entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Presentes em praticamente todas as culturas, essas entidades costumam assombrar lugares onde sofreram tragédias, morreram de forma violenta ou deixaram assuntos inacabados. Suas aparições variam de figuras translúcidas e silenciosas a presenças invisíveis que se manifestam por ruídos
ruídos, toques frios e vozes no escuro. E entre os relatos mais antigos estão as Damas de Branco, espíritos de mulheres que morreram de forma trágica e retornaram para vagar em busca de justiça ou vingança. A crença em fantasmas acompanha a humanidade desde os tempos pré-históricos e influenciou religiões, rituais e lendas em todos os continentes. As fadas são criaturas míticas do folclore europeu, especialmente presentes nas tradições célticas e germânicas. Descritas como espíritos da natureza, elas podem ter aparência humana e variar de tamanho, algumas tão pequenas quanto insetos e outras semelhantes a pessoas comuns. Normalmente associada aos 4 elementos ar, água, terra e fogo, são vistas como guardiãs da floresta, dos rios e montanhas. E apesar de muitas vezes serem retratadas como seres benevolentes e luminosos, existem lendas que mostram um lado mais sombrio. Fadas que enganam humanos, raptam crianças e distorcem o tempo em seus reinos ocultos. Oh my god! Oh my god! Dude! Samhain é retratado como um dos demônios mais antigos e poderosos do inferno. Ele só pode ser invocado a cada 600 anos por meio de um ritual que exige 3 sacrifícios de sangue realizados por 2 bruxas poderosas durante os dias que antecedem o Halloween. Samhain é capaz de convocar zumbis, fantasmas e ghouls, liberando uma verdadeira legião das trevas sobre o mundo durante o Halloween. Ele foi adorado como um deus pelos antigos celtas e temido ao ponto de inspirar máscaras, abóboras esculpidas e doces deixados como oferendas para apaziguar a sua fúria. Os Trolls são criaturas míticas do folclore nórdico descritas de formas variadas nas antigas lendas escandinavas. Em algumas histórias são gigantes deformados e horrendos, e em outras são pequenas criaturas semelhantes a doentes. Normalmente eles vivem em florestas densas, montanhas ou cavernas subterrâneas, e muitas vezes são retratados com caudas e feições grotescas, como narizes e orelhas enormes. Além disso, são conhecidos por sua natureza maldosa e tola, sendo inimigos naturais dos seres humanos e das criaturas da luz. E segundo as lendas, os Trolls têm uma fraqueza fatal, a luz do sol. Quando são expostos a ela, transformam-se instantaneamente em pedra. E isso explicaria porque tantas formações rochosas da Escandinava lembram silhuetas. E além disso, o som dos sinos da igreja também os enfraquece, representando o poder do sagrado sobre o mal. O monstro de Frankenstein, criado por Mary Shelley em 1818, é uma das figuras mais icônicas da literatura e do terror. No romance, o cientista Victor Frankenstein desafia as leis da natureza ao dar vida a um ser formado por parte de cadáveres e energizado por forças elétricas misteriosas. A criatura então nasce com uma aparência grotesca, mais de 2 metros de altura, pele pálida e cicatrizes profundas, mas com uma inteligência e sensibilidade muito além do que seu criador imaginava. E rejeitado por todos, inclusive por quem o trouxe à vida, o monstro se torna uma criatura solitária vagando entre a humanidade que o teme e o despreza. E depois de tentar viver com a humanidade e fracassar miseravelmente, ele passa a buscar vingança contra seu criador. E nesse caminho, ele elimina as pessoas que mais ama. No fim, a criatura se arrepende e decide desaparecer no gelo do Ártico, prometendo se destruir para que ninguém tente criá-lo novamente. O navio fantasma é uma das lendas mais conhecidas envolvendo os mares. São basicamente embarcações que cruzam o oceano sem nenhuma tripulação viva a bordo. Em alguns casos, são histórias fictícias, como do holandês voador condenado a vagar eternamente pelas
das águas, enquanto outros são mistérios reais, como o navio Mary Celeste encontrado à deriva em perfeito estado, mas sem sinal dos seus tripulantes. A múmia é um morto-vivo envolto em bandagens, geralmente despertado do seu túmulo por algum feitiço ou profanação. A sua origem remonta ao Egito Antigo, onde os corpos eram preservados para a vida após a morte. E no século XIX, durante o auge da colonização europeia, surgiram as primeiras histórias sobre múmias vivas, que na maioria das vezes eram retratadas como entidades antigas ligadas a maldições. E a partir dos anos de 1930, a múmia passou a ser vista como um monstro aterrorizante, e tudo isso graças ao filme A Múmia de 1932. E a partir daí ela se juntou ao panteão das criaturas lendárias do horror, como o Drácula e o Frankenstein. O ceifador, também conhecido como The Grim Reaper, é uma das figuras mais icônicas do terror ocidental. Representado como um esqueleto encapuzado, vestindo um manto preto e empunhando uma foice, ele simboliza o fim inevitável da vida humana. A sua imagem começou a se formar na Europa durante o século XIV, mais especificamente no período da peste bubônica, quando a morte passou a ser retratada de forma mais concreta na arte, e a foice que ele carrega remete à colheita, mas ao invés de grãos, o ceifador corta as almas dos vivos. Mas com o passar dos séculos, a sua aparência acabou se consolidando. O manto preto, o rosto esquelético e a presença silenciosa tornaram-se símbolos universais do fim da vida. Os vampiros são criaturas que se alimentam da essência vital dos seres humanos ou animais. Essência essa que na maioria das vezes está no sangue. E embora existam versões em diferentes culturas antigas, o termo vampiro só ganhou força na Europa do século XVIII, especialmente na região dos Balcãs e na Europa Oriental, onde o medo dos mortos-vivos se espalhou tanto que levou até a exumação de corpos. E em muitas dessas lendas, o vampiro era visto como um ser deformado, pálido e inchado, que deixava vestígios de sangue na boca e atacava durante a noite. Mas esse conceito evoluiu muito com a literatura. Em 1819, John Polidori criou The Vampire, o primeiro vampiro aristocrático e sedutor, que posteriormente inspirou obras como Drácula de Bram Stoker de 1897, o livro que consolidou a imagem do vampiro moderno. E desde então, o vampiro se tornou um dos símbolos mais fortes do terror. Oh meu Deus, o que eu fiz? O Golem é uma criatura mística do folclore judaico, descrita como um ser feito de barro e trazido à vida por meio de rituais sagrados ou palavras divinas. Criado por estudiosos e rabinos próximos a Deus, o Golem simboliza o poder humano de tentar imitar a criação divina. E apesar da sua força e obediência, ele era incapaz de falar, e em muitos contos acabava se voltando contra o próprio Criador, refletindo os perigos de brincar com forças além da compreensão humana. E a lenda mais famosa envolvendo essa criatura é o Golem de Praga, que foi moldado pelo rabino Judá Loel no século XVI para proteger os judeus das perseguições. E para dar vida à criatura, o rabino escrevia a palavra Emet em sua testa, e para destruí-lo bastava apagar a primeira letra, transformando a palavra em Met. E isso acontecia porque no judaico antigo, Emet significa a verdade e Met significa morto. O cavaleiro sem cabeça é uma figura presente em diversas culturas desde a Idade Média, e a sua imagem mais famosa surgiu com o conto A Lenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, que retrata um soldado decapitado durante a guerra e condenado a vagar eternamente à procura da sua cabeça. Ele se move montado em um cavalo preto e empunha uma abóbora flamejante ou um machado em suas mãos. E no folclore irlandês, o cavaleiro é conhecido como Dullahan, um espírito sem cabeça que cavalga segurando o próprio crânio e usa um chicote feito da espinha de um cadáver. É dito que onde ele para, alguém morre, e apenas objetos de ouro puro podem afastá-lo. E outras versões semelhantes surgem em várias partes da Europa, como o Cavaleiro Verde das lendas arturianas e os caçadores sem cabeça das histórias alemãs. O Ghoul, que também é conhecido como carniçal, é uma criatura do folclore árabe pré-islâmico, que é descrita como um
demônio que habita desertos, cemitérios e ruínas esquecidas. Ele se alimenta de carne humana, devorando cadáveres e saqueando túmulos em busca de restos mortais e tesouros. E o termo Gol vem da palavra árabe Al-Gol, que significa literalmente o demônio. E essa criatura foi popularizada por histórias antigas como as Mil e Uma Noites. E como falamos dos ghouls, nada melhor do que falar do ser que inspirou todas as criaturas mortas-vivas. O zumbi é representado como um cadáver reanimado que vaga por aí sem consciência própria, movido apenas por instintos primitivos. E a sua origem cultural está ligada aos rituais e crenças do voodoo haitiano, onde, segundo a tradição, um morto pode ser trazido de volta à vida por meio de um feitiço. Agora, na visão popular, os zumbis são mortos enterrados que retornam da morte em estado catatônico. E além do folclore, a figura do zumbi ganhou força na ficção moderna, principalmente com o filme Night of the Living Dead de 1968 de César Romero, que consolidou de vez a imagem dos mortos-vivos no imaginário popular. O Nuke Leif é uma das criaturas mais horripilantes do folclore das Ilhas Orkney. Ilhas essas que estão localizadas na região da Escócia, e ele é descrito como um demônio híbrido de cavalo e homem sem pele. A sua aparência pode variar conforme o relato, mas geralmente inclui um torso humano bem grotesco preso às costas de um cavalo igualmente desprovido de pele, exibindo músculos, veias e um sangue escuro pulsante. A criatura possui duas cabeças, uma de cavalo e uma outra humana bem enorme com uma boca deformada e olhos flamejantes. E o seu hálito é tão tóxico que murcha as plantações, causa doenças no gado e epidemias. Segundo as lendas, o Nuke Leif habita o mar e só aparece em terra para trazer a destruição. E ele é temido ao ponto do seu nome ser raramente pronunciado sem uma oração protetora. O Wendigo é uma figura mitológica dos povos algonquianos originária do Nordeste dos Estados Unidos e do Canadá. Ele é descrito como um espírito maligno ligado ao inferno, à fome e ao canibalismo. E segundo a lenda, o Wendigo surge quando um ser humano pratica canibalismo pela primeira vez. Em algumas versões, o próprio ato transforma a pessoa em Wendigo. Já em outras, o espírito da criatura toma posse do corpo. E o resultado disso é uma entidade irracional, insaciável e movida pela fome de carne humana, cuja sede de matar é infinita. Fisicamente, o Wendigo é descrito como uma criatura enorme com força descomunal, agilidade sobrenatural e a capacidade de se alongar de maneira quase grotesca. E entre as suas habilidades está a capacidade de imitar vozes humanas para atrair as suas presas. Os Wendigos nunca se satisfazem com a sua refeição e continuam a caçar incessantemente. A sua maior vulnerabilidade é o fogo, e essa é a única maneira de destruí-los definitivamente. O treinador da morte, conhecido no folclore irlandês como Coiste Bodhar, é uma figura associada ao prenúncio da morte. Na tradição irlandesa, escutar ou visualizar essa carruagem é um aviso de morte iminente, seja para quem presencia ou para um parente próximo. E no folclore escocês, versões da carruagem da morte aparecem em locais como a Royal Mile de Edimburgo, onde se acredita que ela recolhe almas. E também há relatos de um tipo de carruagem do inferno observada no céu noturno. Jiangxi é uma criatura lendária do folclore chinês descrita como um cadáver reanimado que se move aos saltos com os braços estendidos, vestindo roupas típicas da dinastia Qing e ostentando um talismã enfeitiçado preso em sua testa. Ele se alimenta do Qi, também conhecido como a força vital dos vivos, e geralmente ele aparece e se alimenta no período da noite. Durante o dia, ele repousa em caixões ou locais escuros. A sua aparência varia de cadáveres relativamente normais até formas horrendas, com uma pele esbranquiçada ou esverdeada e cabelo bem longo e bem branco. A origem dessa lenda está ligada à prática tradicional chamada Shangxi Gashi, na qual sacerdotes taoístas realizavam rituais para transportar cadáveres de volta às suas cidades natais. No folclore romeno, os estrigóis são espíritos reanimados ou mortos-vivos semelhantes a vampiros, capazes de retornar dos túmulos para atormentar os vivos. O termo estrigói vem originalmente do latim strix, que significa
algo como coruja que grita, e esse termo evoluiu para descrever seres sobrenaturais ligados à bruxaria e maldições. E na mitologia existem diferentes tipos dessa mesma entidade. O Strigoi Vil, que é uma bruxa viva com poderes mágicos, e o Strigoi Morte, que é um vampiro morto-vivo muito mais temido. É dito que eles possuem cabelos ruivos, olhos azuis, 2 corações e a capacidade de se transformar em diversos animais, como morcegos, corujas, lobos ou até mesmo gatos. E eles usam essas formas para drenar a vitalidade das suas vítimas. A crença nos Strigoi é bem antiga e diversas tradições documentadas falam de rituais para preveni-los ou destruí-los, como pregar estacas no coração do cadáver ou desenterrá-lo para decapitação. A palavra Nosferatu surgiu no século XIX como um termo supostamente romeno para referir-se a vampiros, embora sua origem permaneça incerta. Possivelmente a expressão é uma má interpretação das palavras Necurato ou Neseferite, que em romeno significa algo como insuportável ou insofrível. Na grande maioria das descrições folclóricas, o Nosferatu não é simplesmente um morto que volta à vida, mas uma criatura impregnada de aspectos demoníacos e do sobrenatural, algo muito além de um mero corpo sem vida, e ele costuma ser retratado como algo monstruoso. Pele pálida, quase morta, cabeça calva, orelhas pontudas, unhas longas e dentes proeminentes. A sua aparência traz algo que lembra roedores ou criaturas do subterrâneo, com um corpo físico disforme que causa repulsa em quem o vê. Ele não possui as características do vampiro elegante das lendas góticas modernas. A sua presença é de doença e putrefação, e quanto aos poderes e natureza, o Nosferatu costuma aparecer como uma criatura imortal ou quase mortal. Além disso, ele se alimenta de sangue humano e sobrevive na escuridão. E em relação às suas fraquezas, a luz solar costuma ser apresentada como um dos poucos elementos que o enfraquecem severamente ou até mesmo o destruam. Em muitas tradições, o Nosferatu é ligado a demônios ou entidades infernais. Às vezes se fala que ele nasceu de um pacto oculto ou que ele é filho direto do demônio Belial. O lobisomem é um clássico e é basicamente uma criatura que mistura o humano e o animal. Ele costuma surgir por meio de uma maldição ou licantropia, ou até mesmo ser resultado de crenças como ser o 7º filho homem de uma família. Também tem teorias de pacto com o diabo ou um nascimento sob condições especiais. A transformação geralmente acontece nas noites de lua cheia, embora haja variações regionais que falem de outras noites ou sexta-feiras específicas. E quando transformado, o lobisomem tem características físicas animalescas: pelos, garras, olhos diferentes, força aumentada, comportamento agressivo, caça de outros seres vivos ou até pessoas. E ele volta ao estado humano geralmente ao amanhecer. Há também versões que dizem que a maldição pode ser transmitida por mordida ou de forma hereditária, e para derrotá-lo ou neutralizar seus efeitos, é usado a bala de prata ou outros objetos especiais. Mas esse tipo de arma ou ritual varia de acordo com a região. Eu dei uma pequena citada no Jack the Lantern mais atrás no vídeo, mas como ele é um dos principais ícones do Halloween, eu vou me aprofundar um pouco mais na história dele. A lenda de Jack O'Lantern começa na Irlanda em tempos antigos, com um homem conhecido por sua esperteza e por enganar todos ao seu redor. Ele era conhecido como Jack, um sujeito que se orgulhava de pregar peças até mesmo no próprio diabo. E certa noite ele conseguiu convencer o demônio a subir em uma árvore para pegar uma maçã. E quando o diabo já estava lá em cima, Jack gravou uma cruz no tronco, aprisionando ele lá. Para ser libertado, o diabo teve que prometer que nunca mais levaria sua alma ao inferno. Jack então aceitou o acordo e o deixou partir. E anos depois, quando Jack morreu, descobriu que seu destino era bem pior do que esperava. Por causa das suas mentiras e trapaças, não pôde entrar no céu. E devido ao pacto, também não foi aceito no inferno. Então ele foi condenado a vagar eternamente pela escuridão. Ele pediu ao diabo algo para iluminar seu caminho. O diabo então lhe entregou uma brasa infernal, que Jack colocou dentro de um nabo oco para servir como lanterna. E desde então ele vaga pelas noites frias e sombrias, sendo visto por alguns como uma luz distante no meio da escuridão. E com o passar do tempo, as pessoas começaram a esculpir
cobrir rostos assustadores em nabos e beterrabas para afastar o espírito errante de Jack. 'Twas a long time ago, longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams, for the story that you are about to be told. Além das entidades aterrorizantes ligadas ao Halloween, a cultura pop nos traz uma série de filmes nesse estilo. E sinceramente, eu sou bem apaixonado pela estética de filme de terror de Halloween antigo. Então nada mais justo que finalizar o vídeo de hoje com alguns filminhos do Dia das Bruxas. E outra coisa, a Jovem Guarda não era um estilo musical. A Jovem Guarda era apenas o programa de televisão. Né? Então, não sei, acho que a partir dos anos 70, alguém aí... Nesse último tópico do vídeo, eu vou falar de alguns filmes de terror, alguns ligados diretamente ao Halloween e outros que eu indicaria para ser assistido nesse período. Lembrando que tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião. Eu acredito que um dos melhores filmes para assistir no Dia das Bruxas seja o próprio Halloween. O filme Halloween de 1978 foi dirigido por John Carpenter e conta a história de Michael Myers, um menino de 6 anos que na noite de Halloween de 1963 elimina brutalmente a sua irmã mais velha. E 15 anos depois, agora com 21 anos, Michael se encontra internado no sanatório de Smith's Grove, sob os cuidados do psiquiatra Dr. Sam Loomis. E quando ele é transferido para uma audiência judicial, Michael acaba escapando do hospital. Ele mata um mecânico para roubar suas roupas de trabalho e uma máscara branca, e depois retorna para sua cidade natal. E o mais interessante desse filme é como Michael Myers é o mal puro. Tipo, ele não tem motivação nem nada, ele só quer matar todo mundo e boa. E esse filme foi tão popular que ele ganhou um monte de sequência. Teve o Halloween 2 de 1981, o Halloween 3 Season of the Witch de 1982, o Halloween 4 O Retorno de Michael Myers de 1988, o Halloween 5 A Vingança de Michael Myers de 1989, teve o Halloween A Maldição de Michael Myers de 1995, teve o Halloween Da Vinci 20 anos depois de 1998, o Halloween Resurrection de 2002, em 2007 teve o remake de Halloween, e em 2009 teve o remake parte 2, e em 2018 teve uma sequência do filme original de 1978, que ignora todas as continuações e conta uma história nova. E nessa nova linha do tempo teve o Halloween Kills de 1921, e como último filme da franquia até os dias de hoje, teve o Halloween Ends de 2022. E outro assassino slasher que tem uma franquia enorme de filmes que eu também indico é o Jason de Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 de 1980 é um filme que foi dirigido pelo diretor Sean S. Cunningham, e ele começa com uma cena em 1958 no acampamento Crystal Lake, onde 2 monitores são brutalmente exterminados. Anos depois, o acampamento é reaberto por um novo proprietário, e apesar dos avisos de moradores locais sobre mortes antigas, um grupo de monitores vai trabalhar ali, e logo começam a ser exterminados um por um assassino misterioso. E o mais interessante é que no primeiro filme o assassino é a mãe do Jason. É só a partir do segundo filme que o Jason em si começa a matar os caba. E como eu disse da saga Halloween, a saga Sexta-feira 13 também é grande pra cacete. Tem o Sexta-feira 13 original de 1980, tem o Sexta-feira 13 parte 2 de 1981, tem o Sexta-feira 13 parte 3 de 1982, tem o Sexta-feira 13 parte final de 1984, tem o Sexta-feira 13 O Novo Começo de 1985, tem o Sexta-feira 13 parte 6 Jason Vive de 1986, tem o Sexta-feira 13 parte 7 O Novo Sangue de 1988, tem o Sexta-feira 13 parte 8 de 1989, tem o Jason Vai Pro Inferno A Última Sexta-feira de 1993, tem o Jason X de 2002, tem o Fred vs Jason de 2003 e o último título da saga até o momento foi o reboot de 2009. Aí, sabe que dia é hoje? Quinta-feira 12. Valeu. E falando em Fred vs Jason, nada mais justo do que falar de um dos personagens mais dom comédia de todos os tempos. Te declaro Dom Comédia! O famigerado Fred Crooks.
A Nightmare on Elm Street, ou A Hora do Pesadelo no bom português, é um clássico do terror dirigido por Wes Craven e lançado em 1984. O filme começa com uma das personagens tendo um pesadelo consciente em que ela está sendo perseguida em uma sala de caldeiras por uma figura deformada que usa uma luva com facas no lugar dos dedos. Quando acorda, ela percebe que a sua camisola está com cortes semelhantes aos que apareciam no seu sonho. E essa é a proposta do filme. Um assassino todo sinistro que mata as pessoas no mundo dos sonhos e elas morrem na vida real. Apesar de hoje em dia não dar medo algum e até ser engraçado os filmes, a gente tem que confessar que a ideia de um assassino indo atrás das pessoas no momento mais vulnerável é bem perturbador. E é claro que na sequência teve que ter uma caralhada de filme pra farmar aquela graninha. Depois do clássico, teve A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred Krueger, de 1985, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho, de 1987, A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, de 1988, A Hora do Pesadelo 5, O Sonho da Criança, de 1989, A Morte de Fred, O Último Pesadelo, de 1991, O Pesadelo de Wes Craven, de 1994, o já citado Fred vs Jason, de 2013, e pra surfar no hype dos remakes, em 2010 saiu o remake da Hora do Pesadelo. E essa foi a última mídia lançada que teve o nosso querido Fred Grooks. E sabe qual outra série de filmes que tem um assassino comédia? Isso mesmo, o Brinquedo Assassino. Chuck, o famoso boneco assassino, nasceu no cinema em 1988 com o filme Child's Play, também conhecido como O Brinquedo Assassino. E ele foi criado pelo diretor Don Mancini e dublado pelo ator Brad Dourif. A história começa com Charles Lee Ray, um serial killer conhecido como o Estrangulador de Lake Shore, que usa um tipo de ritual voodoo para transferir a sua alma para o boneco Good Guy após ser mortalmente ferido pela polícia. E a partir daí o brinquedo passa a aterrorizar todos ao seu redor, tentando de todas as formas encontrar um corpo humano para retomar sua forma original. O mais intrigante no Chuck com certeza é o visual. Aquele boneco bonitinho e inofensivo contrastando com a brutalidade de um serial killer. E com o sucesso do primeiro filme, a franquia Brinquedo Assassino cresceu e se reinventou ao longo das décadas, misturando terror e humor. Em 1990 veio o Brinquedo Assassino 2, que trouxe o boneco de volta à vida após ele ser reconstruído pela fabricante de brinquedos. E depois vieram ainda mais sequências, como Brinquedo Assassino 3, A Noiva de Chuck e O Filho de Chuck, que exploraram ainda mais o universo do personagem. Um tempo depois vieram filmes como A Maldição de Chuck, de 2013, O Culto de Chuck, de 2017 e uma série de TV em 2021. O engraçado é que no filme A Maldição de Chuck, os caras meio que tentou voltar pro terror original e tal, mas no filme seguinte já escaralhou tudo de novo. E essa série do Chuck aí, ela é bem boa, e é uma pena que eles cancelaram na última temporada. E esse foi o vídeo de hoje, meus nobres. Eu acho toda essa mitologia e estética em volta do Halloween uma das coisas mais bonitas do mundo. E além disso, eu acho bem interessante uma mitologia antigona virando uma tradição tão popular que perdura até os dias de hoje. Mas é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, sua inscrição no canal e o seu hype no vídeo. E caso queira ajudar no crescimento do canal, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. E por hoje é só. Um abraço do seu Mano Sandman e até o próximo vídeo. Para não, porra! É pau, 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 é pau, 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 pau nelas.
Then run, 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 run away. Then run, 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 and run, run away. Tem moi, 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 tem ma, ma, doer.